assunto bem de mulherzinha. Hoje eu vou falar sobre vaidade. Por que eu vou falar de vaidade? Porque isso é um assunto que pra mim é muito relativo e tem mudado muito de uns tempos pra cá. Porque eu nunca fui uma pessoa vaidosa, nunca fui. Eu sempre fui menina moleca, que não tava assim, nossa, eu preciso me maquiar, eu preciso cortar o cabelo, eu preciso hidratar, eu preciso fazer a sobrancelha. Nunca foi assim. Aí na adolescência bate aquela coisa de se cuidar, de você ver as outras meninas que se cuidam, e aí você fica naquela, eu também preciso, eu também quero, né? Mas assim, nunca foi algo que me afetasse, sabe? Mas eu sabia que eu era um pouco diferente, sabe? Porque eu não fazia questão, sabe? De ser daquele jeito. E muitas das minhas amigas, tal, eram todas assim, vaidosas, preocupadas com a aparência, tal. E eu sempre me questionava, ai meu Deus, será que eu sou tão assim, sabe? E eu lembro muito, por exemplo, dos natais, né? Os natais sempre foram na casa da minha avó. E a gente reunia a família inteira, os primos, todo mundo, né? E eu tenho muitas primas, e todas muito bonitas, e mais velhas, né, do que eu. Eu sou a menina, né, a prima mais nova. E elas sempre, assim, se cuidavam, estavam com as unhas sempre feitas, estavam, sabe, com a sobrancelha sempre perfeita, bonitinhas e tal. E eu, no Natal, eu levava um shorts, uma camiseta, um tênis pra passar o Natal. Ou então, assim, no máximo, aquele vestidinho meio esquisito, sabe? E eu me sentia assim, nossa, será que eu sou tão diferente, sabe? Eu ia viajar, na minha mala só tinha shorts e camiseta. Não tinha vestidinho, não tinha sandalinha, não tinha nada disso. Eu era realmente bem desconectada dessas coisas, né? Aí, assim, começa a namorar, né? Você quer agradar o namorado e tal. Eu continuei não sendo uma pessoa, assim, muito vaidosa. Só que, de uns tempos pra cá, isso tem me incomodado bastante. Não sei se por conta das gestações, por conta do tempo mesmo, porque, querendo ou não, os 30 já estão batendo aí na porta. E eu não sei, acho que a gente vai chegando numa fase que a gente quer estar muito bem com a gente mesmo. Não que até hoje eu não tenha estado bem comigo mesma, mas eu acho que chegou uma fase da minha vida em que eu me olho no espelho e eu preciso me sentir mais feliz. Eu tô dizendo com a minha aparência, tá, gente? Hoje eu tô falando aqui de vaidade, eu não tô falando aqui de autoestima. Na verdade eu tô, porque eu acho que quando você... E é uma coisa que eu quero contar pra vocês, que é o intuito desse vídeo, né? Uma coisa se liga à outra, mas hoje, especificamente, eu tô falando, sim, de cuidar da beleza, cuidar do físico, se cuidar como mulher, sabe? Assim, não só do tipo, estar bem, né? Eu sou feliz, vai mais além. É de você se olhar no espelho e falar, poxa, eu queria estar melhor, eu posso, né? Na verdade, é você se olhar no espelho e falar, eu posso estar melhor, né? O primeiro baque que eu tive quanto a isso foi quando eu tive o Arthur, que eu passei pelo Baby Blues. Foi um Baby Blues pesado, mas que graças a Deus não perdurou, eu não deixei ele perdurar. Depois de quase um mês, né, vivendo nesse momento assim, pra baixo, eu me vi no espelho, olhei no espelho e falei, não é essa pessoa que eu conheço, não é essa Juliana que eu conheço, não é essa mãe que eu quero que meu filho tenha, né? Acho que ele merece coisa melhor. E aí foi que eu resolvi mudar. E a partir de então eu comecei a ser um pouco mais vaidosa, eu comecei a querer cuidar mais de mim, né? E assim, eu aprendi a fazer minha unha, então eu fazia minha unha em casa.
hidratar meu cabelo. Eu cortei meu cabelo, eu fui no cabeleireiro e cortei meu cabelo. E às vezes pra quem tá de fora, isso é uma coisa tão banal, né? É assim, nossa, mas ela só foi no cabeleireiro, nossa, mas ela só foi fazer a unha. Mas pra quem vive um momento de baixa autoestima, sabe, um momento que não se sente bem, sabe o quanto pequenos detalhes fazem a diferença pra gente, né? E eu comecei a mudar, eu comecei a ter mais interesse a falar de coisas de beleza, de usar, sabe, de viver mais nesse mundo. Mas a gente tem altos e baixos, assim. Eu continuo sendo aquela pessoa que não sou uma pessoa ligada em moda, não uso as roupas da moda, não faço os tratamentos da moda. Ai, veio um botox capilar, vai lá e faz. Não, eu ainda sou uma pessoa meio desligada, mas eu tenho percebido que ultimamente, e aquilo que eu falei no começo com a chegada da idade, a gente vai criando na gente uma expectativa de estar bem, de estar melhor, né? E eu me olho no espelho e eu falo, poxa, Juliana, você podia estar melhor, sabe? Você podia se cuidar mais, você podia se valorizar mais, né? Você tem 2 filhos, você é casada, você tem uma vida, você é uma profissional. Então, pense em você também, sabe? E é engraçado porque foi esse ano, né? Eu fui, pela primeira vez depois de muito tempo, eu fui a um cabeleireiro porque eu tive algumas experiências ruins, né, com cabelo, de não ficar do jeito que eu queria, de me arrepender de ter feito certas coisas. Então eu comecei a fazer tudo em casa. Meu cabelo começou a crescer e eu comecei a fazer tudo em casa. Então todas as coisas que eu fazia eram em casa, né? Então assim, eu comecei a me cuidar, mas eu me cuidando. E aí, eu queria muito, chegou uma época que eu queria muito que alguém cuidasse de mim, né? E aí eu procurei um cabeleireiro, eu achei um cabeleireiro com uma boa indicação e resolvi testar. E foi. Gente, é impressionante. Eu não sei, acho que quem já passou por isso vai poder entender o que eu tô falando. Mas é impressionante como a gente se olhando e se sentindo bem, como aquilo muda, assim, sabe? Um estado de espírito, um humor, como aquilo muda, como aquilo faz a diferença, né? Eu fui no cabeleireiro, eu cortei o meu cabelo, amei, foi uma experiência super positiva. Eu saí de lá, gente, tão feliz, sabe, aquilo me fez um bem, me olhar no espelho e falar, nossa, tá do jeito que eu queria, eu tô do jeito que eu queria, né? E assim, eu meio que internalizei em mim uma coisa de que eu preciso, né, nós seres humanos, a gente precisa buscar essas satisfações pequenas na nossa vida, sabe? E a vaidade, ela é uma delas, né? A vaidade, quando ela fica muito, assim, muito forte, ela faz mal pro ser humano, porque você acaba correndo atrás de uma perfeição que nunca vai chegar, entendeu? Então, às vezes, as pessoas acabam exagerando, acabam procurando coisas que não deveriam procurar e encontram coisas que, né, às vezes não são tão agradáveis. Mas eu acho que aquela vaidade saudável, aquela vaidade do se cuidar, do se sentir bem, do estar bem consigo mesma, eu acho que a gente tem que procurar, eu acho que a gente tem que valorizar isso. E eu coloquei na minha cabeça que, assim, eu nunca vou deixar de ser aquela pessoa mais relaxada, mais despreocupada com padrões. Eu nunca vou deixar de ser. Não adianta eu colocar na minha cabeça, não, você precisa ser uma pessoa dentro dos padrões estéticos, de moda. Não, eu não vou ser essa pessoa. Eu já tenho em mim isso. Mas eu sei que eu posso ser uma pessoa mais, assim, que vai se preocupar mais com coisas como estar com o cabelo bonito, estar com uma pele bonita, estar com um corpo bonito, saudável e um corpo que me agrade, entendeu?
Então eu acho que a gente tem que sim buscar essas coisas, sabe? Acho que essas coisas fazem bem pro nosso ego, fazem bem pra nós. E quando a gente tá bem, a gente consegue fazer os outros bem. E estar com os outros bem. Eu acho que isso é do ser humano. Quando a gente não tá bem, quando a gente não se sente bem, é muito difícil a gente passar coisas boas pros outros, né? Então, assim, a gente tem que sempre buscar. É lógico que a vida não é feita de 100% de coisas, de momentos perfeitos, não. Mas a gente tem que buscar. E eu acho que essa busca é o nosso fôlego sabe, de querer melhorar. Acho que sempre tem que ter alguma coisinha que cutuque a gente, sabe? De tipo, preciso ir fazer um negócio no cabelo. O dia que não tiver mais, né, acabou. Lógico que sem exageros, sem, né, vou fazer milhares de cirurgias plásticas. Sempre dentro de um bom senso, de uma coisa saudável, óbvio, né? Mas assim, o que eu queria dizer nesse vídeo, gente, é que às vezes tem muitas pessoas que são muito parecidas comigo nesse quesito de vaidade e tal, e que também podem estar sentindo essa coisa de eu queria estar melhor, eu queria estar bem. E isso não é ruim, isso não é uma coisa ruim do ser humano, né? É igual no âmbito profissional, a gente sempre tem que procurar fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, ser o nosso melhor, né? Na nossa vida como mãe, a gente sempre procura ser a melhor, mesmo com os nossos erros, a gente sempre procura ser a melhor. E eu acho que quando o assunto é nós mesmos, né? Nós na nossa intimidade, no nosso eu comigo mesma, eu acho que a gente tem que sim procurar o nosso bem-estar. E coisas que podem ser consideradas como fúteis podem fazer a diferença na nossa autoestima, na verdade. E o que eu queria dizer é isso, eu queria falar um pouco dessa minha relação com a vaidade e dizer que a gente tem que sim se preocupar, a gente tem que sim querer estar bem com a gente, né? E é isso, esse foi mais um bate-papo aqui no nosso Batmóvel. E eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Um beijo!